Bom, nessa aula de hoje, né, nós vamos falar em sistemas não reparáveis e sistemas reparáveis. Então, pessoal, componente ali, né, versus os sistemas, né? Sistema é um conjunto de dois ou mais componentes, né, interconectados ali para a realização de uma ou mais funções. A distinção ali entre sistema e subsistema e componente, né? Então você vai ter ali que determinar. Então esse detalhamento, né, como a gente falou na aula passada, você vai estar ali especificando. Você quer avaliar um único componente ou um único sistema ou um subsistema ou o seu equipamento num todo, né? Então essas informações ali, né? Por isso que tudo que você for fazer, vai ter a manutenção, tem que ter as coletas de dados de forma correta para poder trabalhar. Então depois a gente vai ver, né, mais para frente, quando a gente for pegar esses dados ali de falhas, né? Então com esse detalhamento é mais fácil aí para a gente estar fazendo a nossa modelagem. Então olha só, aqui eu tenho componente 1, componente 2, componente 3 e esses componentes aí eu estou ligado aqui no meu subsistema. Isso tudo está dentro de um sistema. Só que esse meu subsistema, eu posso ter dentro dele ali, ó, três componentes, A1, A2 e A3. Então, essa divisão, né, ali, né, então, que vai ter que estar preparando aí, né, no seu equipamento, de forma a melhor entender. Então, o seu componente ou sistema ali não reparável, isso aí é o que? É aquele que, para os objetivos, né, da análise de confiabilidade, né, ele está operando em tempo zero, né, o período ali, ó, de operação dele, ele vai até o tempo de falha. Então, o tempo inicial dele, zero, ele vem até o tempo de falha. Então, após ocorrer a falha dele, né, não tem ali a condição de reparar e colocá-lo, né, em operação novamente. Então, isso é muito como mais em componentes, né? Quando a gente tem um sistema, geralmente a gente vai ter os componentes falhando ali, se não são reparáveis, a gente pode fazer essa troca. Então, a manutenção do mesmo ali, né, vai ser o que? Substituir por um novo componente. Então, muito utilizado, né? Isso aí, esses tipos de sistemas são na parte de elétrica, né? Eletrônica, né? Que são as lâmpadas, transistores ali, ó, tem aqui, ó, memória RAM, né? Eletrodomésticos. Então é aquele ali em que o componente ali não é reparável, né? Então depende ali da análise de confiabilidade ali dele. Então essa é a situação do não reparável. Então, só que a taxa de falha dele aqui, ó, a gente tem a função de densidade, né? A função de distribuição aqui, ó, acumulada, onde tem a relação das duas aqui das taxas de falha. Ela, né? Vou ter o que? A confiabilidade nele ali, né? Vai ser distribuída ao longo do seu tempo. Então, ele vai o que? A função dele, quando chega aqui, ó, nessa parte, né, que tem, é aonde sabe ali, né, da certeza, né, praticamente ali da sua falha, onde que ele vai vir ali a falhar. Essa distribuição, essas funções, a gente vai na próxima aula trabalhar elas aí, né, com um maior detalhamento. Então, já os sistemas reparáveis, né, ali os componentes, né, no caso aí, né, como o nome diz, pode sofrer ali após a falha, né, ser colocado novamente na condição de operação, né? Então pode sofrer ali, né, o reparo. Então vai ser ali, ó, relacionado ao equipamento ou sistema, né? Então pode ser que dentro desse meu sistema eu tenha componentes não reparáveis, mas fazendo a substituição eu acabo reparando aí esse meu sistema. Então, eventos recorrentes, né,
tem ali o significativo ali, né? Significa ali que para um segundo, né, ocorrer a segunda falha, a gente tem que ter a nossa primeira. Então é algo que é o que? Opa, muitas vezes eu faço uma substituição de um componente reparável em um não reparável. E se essa falha ocorre, né, de forma ali sequencial, né, ali com prazo bem menor, então quer dizer que não é apenas a troca desse componente, né? Então tem alguma outra situação, né, que você precisa ali de uma manutenção para manter ali essa periodicidade normal. Então aqui um sistema, pessoal, um dado de falhas, né, algo que é importante para a gente visualizar, né, é o nosso gráfico de eventos. Então, olha só, eu tenho aqui esses dados, a falha e o tempo. Então, ó, primeira falha aconteceu 9 horas depois, segunda falha 21, terceira falha 32. Então, a gente consegue o quê? Colocar ela aqui, ó, ao longo, né, de uma linha e verificando. Ó. Eu verifiquei que esse meu equipamento, inicialmente, teve uma quantidade de falha bem maior. Depois eu tive um espaçamento maior, né? Isso aí dá de falha de um software, né? Isso aqui foi peguei de uma apostila, né? Então a gente verifica que no começo, né, que é aquilo que muita gente antigamente falava, né, do carro, opa, tem que amaciar, né? Então a gente tem essa parte, muitos equipamentos ali, né? A gente tem que inicialmente, né, aqui por ser um software, algo ali deve ser da parte da corrente elétrica, no outro, então tem aí a ver da parte do amaciamento que a gente chama, né? Então aqui a gente vê um gráfico que a gente consegue verificar, né? Então definições aqui nós já falamos, né, na aula anterior: falha, término da condição de operação; defeito, alteração, né? São diferentes. Manutenção corretiva, reparo após uma falha; preventiva, a parada programada para melhorar a condição do sistema; a preventiva, né, que retorna ali o sistema à condição de novo, né? E o reparo mínimo, né, que é a preventiva perfeita, né, como fosse o novo, e o mínimo é corretiva, que retorna ali a condição tão ruim ali quanto o velho, né? Vai fazer esse reparo apenas para ela voltar a funcionar como estava, não teve aquele deixar como se fosse o novo, né? Então o reparo mínimo é o que? Você tem o velhinho, se está ruim, o velhinho vai continuar velho, vai consertar ele. Mas o reparo perfeito, o velhinho vai ficar como fosse novo, beleza? Então, né, os objetivos ali, né, o comportamento de sistemas, né, que é a mudança da taxa de ocorrência de falha ao longo do tempo, é o tempo ótimo de manutenção, é a comparação de diferentes sistemas, identificar as características, fontes de heterogeneidade e a predição e outros ali, né, que podem vir a ocorrer aí, precisar da manutenção. Então, a escala de medida que a gente tem é a temporal, né, que é a idade ou o calendário ali, o que for mais comum. O comprimento ali, né, que é o número de defeitos, que ali que a gente foi 1, 2, 3 seguindo, ou distância percorrida, rodada, né, como é aí o caso aí dos automóveis. Então, olha aqui, ó, aquele nosso exemplo, né? Se eu quiser fazer um gráfico de eventos, né, então aqui eu boto aqui, ó, o Octave, né, que é um software que tem na escola lá nos computadores, que é um software livre, né, similar aí ao MATLAB, vocês devem ter ouvido, ou Excel ou outros softwares similares. O importante é entender e resolver. Então tem aqui, ó, várias falhas, 34 falhas, né, aonde, né, eu tenho aqui o tempo corrente e o tempo aqui entre falhas. Então,
o meu gráfico de eventos é o tempo aqui, ó, corrente que a gente vai ter. Então, olha aqui, ó, utilizando o Octave, né, o MATLAB, que é muito próximo, né, para gerar ali o evento. Então é muito interessante a gente usar esse software como MATLAB, Octave, né, porque a gente vai criar aqui, ó, essa é a minha de função, aqui é o meu tempo, né, corrente que tem aqui, e depois gerando o meu código, né, para qualquer um eu vou usar sempre o mesmo, só vou precisar alterar esse, né. Então, aqui um exemplo para quem tem interesse, né, eu falo aí que seria interessante você estar utilizando o Octave ou algum software similar aí para estar aprendendo um pouco, que vai auxiliar bastante vocês aí na vida profissional depois, né, assim como na de estudante. Então, aqui é só um exemplo, né, nessa parte inicial, só o close, clear e all é para limpar, executar ali tudo do programa anterior. Aqui, ó, o nosso código, né? Esse aqui é os dados de entrada que a gente vai usar, função tempo. Aqui é para ler esse meu código de entrada. Depois aqui, ó, vai determinar o número de falhas, né? Essa função vai pegar aqui, ó, do meu vetor tempo que eu tenho aqui e vai ler o número que eu tenho aqui de falhas. Aí aqui eu tenho um for, né, onde vai criar um vetor e vai estar incluindo todos eles ali. E aqui é para plotar o gráfico. Isso aqui é apenas o título da legenda. Então aqui, ó, a gente teve aqui, ó, a disposição do nosso gráfico de eventos. Mas, né, também isso aqui é interessante porque depois a gente vai ter que plotar vários gráficos, né, fazer algo disso. Então é interessante ter um software desse, ou de repente aqueles que se dão muito bem em Excel, sabe, tem um conhecimento, também pode utilizar, né. Aqui no caso eu botei todas as falhas aqui e aqui eu fiz, né, o gráfico, né. Observar, tá similar a esse, só alterando ali o tipo. Então, aqui eu botei 0 só para ficar nessa mesma linha, então por isso que eu falo, depende aí do seu conhecimento de um ou o outro ali software. Então aqui feito ali, né, pelo Excel. Então vamos poder utilizar, mas a gente vai utilizar bastante, são vários gráficos ali que a gente precisa estar trabalhando, é importante ter o conhecimento aí dessas ferramentas.